Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Suplicamos pela tua igreja. Ó Senhor, abençoa os nossos irmãos, nossos ajudadores, intercessores. Guarda, Senhor, os nossos ouvintes. Abençoa, Pai, os que estão sempre conosco. Abençoa, Senhor da glória, a tua igreja na cidade, a tua igreja no campo. Guarda os nossos irmãos no sítio. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos. Pai querido, Senhor do céu e da terra, dá graça ao teu povo, manifesta a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E nós estamos no ar há 32 anos. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Século 21, 2023, e o desejo é o mesmo de quando iniciamos no final do século passado, quando nós nos propomos a levar nossas aulas para as ondas do rádio. Nossa escola continua funcionando ininterruptamente, apesar de termos passado o período da pandemia, mas retomamos as aulas presenciais e não interrompemos o nosso trabalho nas emissoras. Louvamos ao nosso Deus porque continuamos fazendo isto de uma forma muito limitada durante o período da pandemia, mas continuamos. E louvamos ao Senhor, bendizemos o nosso Deus, porque estamos no ar, fazendo isto, comunicando a palavra de Deus, levando a mensagem da salvação. O nosso texto hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo de 1 a 5, programa Voz da Igreja, edição 1174, ano 17. O tema de hoje, o crescimento da igreja. Como é que se dá o crescimento da igreja? Vamos aprender nesta palavra santa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 a 5. O texto é pequeno, mas o tema é importantíssimo. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Meus amados irmãos, o crescimento da Igreja de Jesus é um crescimento ordenado. Ele se firma e se processa mediante
a atenção dos ministros de Deus, trabalhando, visitando, observando e dando bom testemunho. Paulo chegou a Derbe e a Listra, e naquela região existiam muitas sinagogas, muitos judeus. Havia ali um crescente trabalho da família do judaísmo, famílias bem tradicionais, famílias mais livres das tradições. No caso aqui, uma mulher judia, de excelente testemunho, casada com um grego. Se fala pouquíssimo a respeito do pai do Timóteo, mas se fala muito bem na mãe e na avó, que eram pessoas de alto nível espiritual, de formação extraordinária, que orientava muito bem o garoto Timóteo. E este garoto se converteu. Quem sabe algum dia, alguns tempos aí, antes do Paulo chegar. O versículo 2 desse texto diz que os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho do jovem. Não temos dados bíblicos para dizer que ele se sobressaía por ser filho de um pensador, de um grego influente, porque a Bíblia faz aquele favor maravilhoso de silenciar nas coisas que não são relevantes. E no livro de Atos, o que é relevante é o trabalho da igreja, a manifestação de Deus, o crescimento ordenado e não a vida particular das pessoas. Mas nós temos as informações deste um certo discípulo chamado Timóteo. Discípulo é aprendiz, e este rapaz era aprendiz do Evangelho, aprendiz das Escrituras, aprendiz de Jesus Cristo. Diz que os irmãos que estavam em Listra, os irmãos que eu conhecia, em Icônio, em Derbe, em Listra, estes irmãos davam bom testemunho. O rapaz tinha dignidade, qualidade, qualificação. Paulo, ouvindo e observando certamente, Paulo se moveu nesta direção de introduzir o rapaz na sua equipe. Paulo quis que este fosse com ele, mas tinha um problema. O rapaz era filho de um casamento misto. A mãe era judia, casada com um grego. E como vivia fora de Jerusalém, não circuncidou o filho. Não temos nenhum dado para dizer que o pai se opunha ou não. Não temos nenhum dado para dizer o porquê
que este rapaz ainda era incircunciso. O sentimento e o desejo do apóstolo Paulo era levar o rapaz, introduzir o rapaz na sua equipe, que era um grande privilégio. Muito embora existisse também um grande sacrifício. Mas na equipe de Paulo, fazer parte daquela equipe, um jovem na tenra idade, filho de um pai não judaico, não judeu, não hebreu, era uma oportunidade para o Timóteo ser o que realmente ele foi. Ele se tornou uma pessoa extremamente importante para o apóstolo, ao ponto de ser chamado de filho, pelo que ele representava na equipe, pelo interesse dele na igreja e no bem-estar de todos, e pelo zelo dele, o zelo pessoal pelo apóstolo de Jesus Cristo. Esta realidade da incircuncisão fez com que o Paulo tomasse a iniciativa. Quem sabe até o jovem possa ter, a princípio, relutado. Mas o texto, versículo 3 diz: Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou. Era absolutamente necessário que na equipe do apóstolo ex-fariseu as pessoas fossem circuncidadas. Ele tinha por costume e objetivo entrar na sinagoga, procurar o mestre da sinagoga, falar com os anciãos dos judeus onde ele chegava. Não deveria ter na sua equipe uma pessoa de confiança, uma pessoa qualificada, que pregava bem o evangelho, que era zeloso pela igreja, e não ser circuncidado. Então, ele foi circuncidado, o rapaz foi circuncidado e entrou na equipe. Porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, seria um problema a menos Paulo tendo feito esta observação e exposto esta necessidade, seria um problema a menos, porque não haveria como justificar em alguma sinagoga a rejeição deste elemento que era membro da equipe do apóstolo, mesmo o pai não sendo judeu, mas ele, sendo circuncidado, entraria como um prosélito. Numa sinagoga das mais conservadoras, ele ainda entraria como um prosélito. No versículo 4 diz que quando iam passando pelas cidades, Paulo andou por muitas cidades. Aqui fala de Derbe, fala de Listra, fala do Icônio, e na sequência nós vamos ver que eles estiveram na Frígia, na Galácia, na Macedônia, na Mícia, na Bitínia, em Troade, porque era a missão do apóstolo de Jesus Cristo, levar a palavra de Jesus Cristo, dar apoio à igreja,
levar a mensagem, se posicionar de uma maneira clara a respeito da salvação e do Salvador. Aí, meus amados irmãos, era uma das razões para o crescimento da igreja. Evitar qualquer conflito, evitar qualquer situação que diminuísse a importância da sinagoga em relação ao evangelho. O objetivo era levar a palavra da reconciliação. E Paulo fez isto. Os apóstolos e os anciãos em Jerusalém haviam estabelecido que não se devia ter qualquer princípio que afrontasse a fé patriarcal. Por isto é que, no capítulo 15, a decisão não era para impor nada à igreja, era para sugerir que se guardasse da carne sufocada, do sangue, da prostituição e dos ídolos. O ídolo foi sempre um terror na vida de Israel e seria também na vida da igreja. Portanto, era necessário evitar qualquer atitude que prejudicasse o relacionamento da igreja com a sinagoga, o relacionamento dos apóstolos de Jesus Cristo, dos anciãos do Evangelho com os anciãos da sinagoga. E o meio pelo qual as comunicações seriam facilitadas era impedir qualquer atitude afrontiva. Paulo, cheio da graça, tinha o discernimento e fez esta opção de circuncidar o Timóteo, de apresentar nas sinagogas e fazer a obra de Deus. E o resultado está no versículo 5. As igrejas eram confirmadas na fé, a fraternidade era mantida e o crescimento era assegurado, crescimento saudável. Cada dia a igreja crescia em número e crescia na graça. Que Deus nos abençoe e nos guarde na sua santa presença. Hoje, a nossa intercessão é pela família do irmão Clerto Lourenço. Vamos orar por ele, pela sua família, sua esposa, Dona Eusanira, e os seus filhos, a sua filha, o seu genro Alexandre e o seu netinho. Vamos orar por eles ao Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Abençoa a tua igreja, guarda os teus servos em toda a terra, dá graça a cada um, ajuda-nos. Nos ensina, Senhor, a andar no teu caminho, na tua presença a cada dia. Agora, Senhor, te apresentamos o irmão Clerto e a sua família. Guarda eles, cerca de cuidados, ajuda os meus irmãos, dá graça, saúde e vigor. Opera maravilhas na vida da igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.